de hoje, lembra? Lucas, né? Lucas. Lucas 9, né? Lucas, capítulo 9, não é isso? Capítulo 9, versículo 51, nós vamos até o versículo 56. Lucas, capítulo 9, versículo 51 a 56. Amém? Amém. Deu para localizar? 51? Eu queria 51 até o 56. Eu queria que nós lêssemos e que nós prestássemos atenção. Eu vou repetir. Tem coisas que estão escritas e que foram escritas para uma época que não a nossa. Mas as verdades são as mesmas, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O que era pecado ontem, ainda é pecado hoje. Porque se não ofendeu ontem, também não ofende hoje. É isso que eu queria que nós entendêssemos. Então, as palavras dirigidas para eles naquele tempo são as mesmas palavras dirigidas para nós. Nós temos que ter a obrigação de ter um entendimento melhor do que eles tinham. A eles não foi dado um conhecimento que nós temos, de um Jesus, Deus. Na época, Jesus era uma grande novidade, tanto é que Jesus, ao ser interrogado, ele mesmo não afirma ser ele o Messias. Ele diz, vai dizer a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam. Diga para o João, porque João havia pedido aos seus discípulos que fossem perguntar a Jesus se ele era o Messias. E Jesus realmente manda dizer que o reino estava implantado. O Evangelho é proclamado aos pobres. Então, tem coisas que nós temos que entender. Jesus Cristo para nós é Deus. Até hoje tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que ainda não cultuam Jesus Deus. Então nós temos o privilégio de crermos e temos que dar testemunho da nossa fé. Então hoje é um exemplo bom para que nós possamos entender o que está acontecendo. Jesus repreende os discípulos. Não é esse o título? Jesus repreende os discípulos. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada. Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Logo em seguida, a estes versículos, o Evangelho de amanhã será os 3 casos de vocação, que está exatamente do versículo 57 e que vai até o versículo 62. Também nós vamos, se tiver tempo, nós vamos colocar algumas coisas com relação a isso. Então, olha bem, vamos
Vamos ler uma segunda vez. Crê? Então leia. O 51 e 56? É a mesma coisa, 51 até o 56. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros, que tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos, para lhe arranjar pousada. Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, Tiago e João disseram: Senhor, quer que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que nós podemos tirar daqui? Vamos partilhar, vamos ver. O que chama a atenção de vocês? O que é, se é que tem alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês precisam que explique, se não ficou claro, ok? Pode partilhar. Aquilo que você achou que é muito importante. A gente vê a diferença aqui das próprias pessoas que andavam com Jesus, que conheciam Jesus, quer dizer, não conhecia, né? Porque estava com ele, sabia a maneira que ele pensava praticamente, e tinha um julgamento, né? Como eles tiveram aqui, quer que colocamos fogo que os consuma. Se eles conhecessem tão bem Jesus, ele não ia imaginar, né, que Jesus nunca ia fazer isso, ele não ia. Ele veio para salvar, onde ele deu uma resposta muito bonita aqui. O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Tá, então o que a Inês colocou, o que a Inês colocou, para ficar claro para nós, é que Tiago e João são íntimos de Jesus. E João, no seu evangelho, ele vai dizer muitas vezes que ele é o discípulo que Jesus amava. Ele não fala, eu sou João, eu sou o discípulo que Jesus amava. Ou seja, ele se coloca como aquele que foi amado por Jesus. E aqui, João e Tiago têm uma reação, né, de indignação, porque não quiseram acolher Jesus. Mas não é esta a reação que deveria ser dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus. E, no entanto, eles que eram íntimos tiveram este comportamento. Ok, é uma observação interessante. O que mais? O que chateia você, Vitória? Me chateia? O que Me incomoda. causa, o que te incomoda? É que tem coisas que são tão gritantes, mas muitas vezes fica, vamos supor, nas entrelinhas, e nós não trazemos para nós como uma simples observação. Professor Jacques, só uma perguntinha. Aqui, quando ele fala aqui, não sabeis de que espírito sois animados. Quando ele diz isso com relação, ele diz depois, ele está dizendo o seguinte: o espírito que deve animar vocês é o espírito de paz, o espírito de amor, o espírito de serviço, o espírito de misericórdia. Esse é o espírito que deve animar vocês. E quando ele diz isso, não sabeis de que espírito sois animados. Significa que vocês ignoram o chamado de vocês. Tanto é que logo na frente ele vai falar
da vocação, dos tipos de chamado. Você pode dizer assim, vocês não sabem o espírito que sois animados. É o espírito do mundo que anima vocês aí. Não é o espírito de Cristo, o espírito de Deus. É o espírito do mundo que está animando vocês, que faz com que vocês queiram se vingar. Então, não é isso, não é verdade? Não é isso que vocês devem ter como missão. A missão de vocês é a misericórdia, é o amor. E vocês querem agredir o outro, não é isso. É Tá porque, bom. na verdade, eles ficaram bravos, né? Ficaram. Tiago e João, eles ficaram bravos porque não queriam, aqui, né, que fala que Não eles queriam não acolher foram, Jesus. não foram Isso. recebidos porque eles estavam demonstrando que iam para Jerusalém. Isso. E aí eles ficaram bravos e quiseram revidar a atitude errada de quem não quis, É não isso, quis está receber explicado. eles, né? Está explicado, é isso E- mesmo. E isso acontece muito hoje. É. Exatamente. E na verdade, fala, né? Jesus falava que a gente tem que dar a outra face, né? Mas tá bom. Por que os samaritanos não quiseram acolher Jesus? Porque ele teve que ir embora, né? Por quê? É uma boa pergunta. Jesus manda alguns de seus discípulos na frente para que preparem a pousada para eles. Que a caminhada é longa e eles precisavam descansar. Mas os samaritanos, ao perceberem que eles iam para Jerusalém, aqui não tem lugar para vocês não. Mas por que essa animosidade? Por que não acolher Jesus? Por que não acolheram os discípulos de Jesus? Pelo simples fato deles estarem dirigindo a Jerusalém? Por quê? É uma pergunta. Alguém tem noção do que isso significa? Então eu vou dar algumas coisas importantes. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lembrado desse texto? Não vão às aldeias, não entrem em Samaria. Olha, não entrem em Samaria. Por quê? Eu estou pegando um outro evangelho e trazendo aqui também. Porque na Samaria estava colocada na cultura dos samaritanos uma idolatria. Como eles foram invadidos e foram deportados, eles trouxeram todo um culto de deuses estranhos para dentro da Samaria. E os judeus, então, não conversavam com os samaritanos, porque os samaritanos adoravam outros deuses. Então não era compatível Samaria com Israel. Então tinha uma disputa, não territorial, mas uma disputa teológica com relação a que eles acreditavam e a que os samaritanos acreditavam. Então, se os judeus discriminam a gente, nós vamos discriminá-los também. Se eles não nos querem, eu também não o quero. Então estabeleceu-se um clima de animosidade entre judeus e samaritanos. Numa outra oportunidade, lembra bem quem foi que testemunhou ser o próximo do outro, naquela parábola do bom samaritano? O sacerdote passou e não acudiu. Samaritano aqui. O escriba passou e não acudiu. E o samaritano passou e socorreu. O que Jesus quis dizer com isso? Que era preciso, antes do preceito, antes da lei, colocar o ser humano na frente. E o samaritano fez isso. O sacerdote não fez. O doutor da lei não fez. O samaritano fez. Então, se nós olharmos o que Jesus está querendo dizer para nós, dentro desta leitura,
nós vamos tirar coisas preciosas para nós. Que não devemos sermos preconceituosos e nem devemos excluir o outro, em hipótese alguma. Lembra da parábola do semeador? Não cai semente na beira do caminho, não cai semente entre as pedras, não cai semente entre os espinhos e não cai semente na terra boa. Por acaso, deixou de cair semente na beira do caminho? Não. Deixou de cair semente no meio da pedra? Não. Deixou de cair semente no meio dos espinhos? Não. Então, Jesus não exclui ninguém. Em nenhum caminho, a semente deixou de ser lançada. A resposta ao semeador é que é importante. Nós somos a beira do caminho, nós somos a pedra, ou nós somos os espinhos, ou nós somos terra boa. Mas sobre nós a semente foi lançada. Você que vai dar a resposta. Cada um vai ter que dar a sua resposta. Então aqui, o que mais me chama a atenção é uma coisa que talvez vocês não tenham percebido. João e Tiago diz para Jesus: queres que nós mandemos fogo do céu? De onde vem esse poder deles? Quem é que tinha dado poder para eles? É isso que eu fiquei pensando. Por acaso eles têm que ter poder para mandar fogo do céu? No entanto, eles simplesmente dizem para Jesus: o senhor quer que a gente mande? Nós vamos mandar. Eu fico olhando, será que é verdade? Será que eles têm este poder? E se Jesus dissesse: pode mandar fogo? E como eles iam mandar? Pode mandar fogo. Mas não foi isso que Jesus falou. Mas eles tinham este poder. Porque senão não estaria escrito aqui. Não estaria relatado aqui. Então este poder havia sido dado a eles. Eles tinham realmente poderes. Não é um sentido figurado, nem é algo para que nós possamos buscar interpretações. A gente tem que dizer o seguinte: eles eram dotados de poder. E quem é que deu esse poder a eles? Jesus. Lembra bem, lá em Mateus, e mesmo em Lucas, no início do capítulo 9, e lá no capítulo 10 de Mateus, vai dizer assim: Jesus com seus discípulos. Depois Jesus manda-os em missão. Quando manda-os em missão, eles se tornam apóstolos. E existe a palavra capacita-os. E Jesus os capacita. Jesus dá a eles poder. Poder sobre os demônios, poder para curar, poder para simplesmente mostrar de que o reino de Deus está próximo e que eles têm que realmente trabalhar. Obrigado. Então, vamos voltar para o texto. O senhor quer que mandemos fogo do céu? E que os consumam? Então vamos dizer assim: Tiago e João tinham poder. Que espetáculo, não é? Mas Jesus, entre aspas, olha para eles e diz o seguinte: poxa, não é este o poder que eu dei para vocês. Não foi assim. Eu quero que vocês observem que o espírito que os anima não é o espírito que deveria animá-los. Quem não tem o espírito de Cristo, estão lembrados disso? Não é de Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o espírito de Cristo, não é de Cristo. E o espírito de Cristo não discrimina, não marginaliza, não deixa para depois. Ele é poderoso.
quem está em Cristo é nova criatura. E eles, na presença de Jesus, vivendo com Jesus, experimentando o poder de Jesus, ainda não tinham colocado o poder que eles possuíam na forma como Jesus gostaria que eles exercitassem. Vamos continuar aqui, tirar coisa aqui. O Filho do Homem não veio para perder a vida, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Jesus brigou? Não. Simplesmente andou mais. E por que ele não insistiu em ficar lá? Porque essa pergunta, por que Jesus não insistiu em ficar lá? Vamos lá? Vamos ver se a gente responde. Por quê? A presença dos judeus em Samaria era uma afronta. Então Jesus não quis escandalizá-los. Porque naquela situação era agressão, era ofensa. Se eles não querem me receber, por que eu vou insistir em ficar na casa deles? Vamos dar um exemplo na nossa casa? Vamos dar um exemplo lá dentro de casa. Olha bem, se tem alguém que não se sente bem na nossa casa, o que esse alguém que não se sente bem faz? Vai embora, né? Vai embora. Vai embora. Foi o que Jesus fez. Vai embora. Ele não vai dizer quando ele manda os 12 em missão, depois ele manda os 72 em missão. O que ele fala para eles? Ele diz assim: não fiquem de casa em casa. Olha, isso é muito bom para a gente aprender. Não fica de casa em casa. Na casa em que vocês entrarem e se acolherem você, fica ali. Porque é ali que você tem que ficar. E esta casa será abençoada. Mas a casa que não quiser acolhê-los, sacode a poeira. E a paz que vocês iam deixar, leva de volta. Nem a paz você deixa lá. Então nós ficamos olhando como é que Jesus agia. Em várias situações, ele não afronta, ele não reage, ele não ofende. Quer outro exemplo? Quando procuraram matá-lo, o final do Evangelho diz assim: e Jesus, passando no meio deles, foi embora. Não brigou, não ofendeu, não agrediu. Então, é uma coisa para nós entendermos. Hoje, por exemplo, um fato que aconteceu hoje. Eu vou para a casa do fulano e eu vou chamar a atenção do fulano, porque eu fiquei sabendo que ele não está se comportando bem. Então eu conversei, nós vai eu e o ciclano, e nós vamos falar lá o que está acontecendo. Eu falei assim: alguém pediu conselho para vocês dois? Não. Alguém mandou vocês dar palpite na vida dos outros? Não. Se não pediram e ninguém autorizou vocês, então o que vocês têm que fazer? Ficar quieto. É o médico que procura o doente ou o doente que procura o médico? Doente, procura o médico. É. O doente procurou o médico? Não. Então o que o médico está fazendo na casa dele lá, dando receita? Não tem sentido. E todas as vezes que nós interferimos na vida do casal, seja a nossa melhor atenção ou a nossa melhor intenção, a pergunta fica: eles pediram conselho? Não. Então você está se intrometendo na vida dos dois. Por melhor que você queira, o outro tem que pedir. O
Caso contrário, você está intrometendo. Mesma coisa se aplica entre os samaritanos e entre os judeus. É preciso que o doente procure o médico. Ou o médico sai pela rua dizendo: quem tem hepatite? Quem está resfriado? Né? Quem quer operar de catarata? Né? E esse abusamento é perigoso, que ainda fica cego. Então, essas coisas todas nós temos que entender. Então, desse evangelho, o que nós tiramos? Nós tiramos o seguinte: Jesus não discrimina ninguém. E uma coisa mais importante que nós não conversamos, sabendo o que iria acontecer com ele, ele está indo para Jerusalém. Lucas, no seu evangelho, coloca Jesus sempre a caminho de Jerusalém. Sempre. O que significa caminho de Jerusalém? Significa ir de encontro à vontade do Pai. Jerusalém é o pleno cumprimento da promessa do Pai. É ali que tudo vai se realizar. E Jesus sabe o que... Aqui, ó, vamos ler aqui. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado. Não é isso que está escrito? Mas como é que ele pode ser arrebatado? Sem antes ter sido crucificado. Sem antes ter passado pela paixão. Então, essa palavra arrebatado subentende-se que depois de toda aquela, eu diria, todo aquele absurdo, todo aquele julgamento injusto, ele seria arrebatado, ou seja, ressuscitado, e ele se elevou ao céu. Então a gente fica olhando e dizendo assim: puxa, mas quanta coisa está implícito aí. No primeiro versículo está dizendo que ele sabia que deveria ser arrebatado. Então ele vai para Jerusalém. Mas ele não vai para Jerusalém para ser, né, ressuscitado. Antes ele teria que morrer, porque não existe ressurreição sem que exista morte. Então ele está indo de encontro à morte. Mesmo assim, ele não desvia do caminho. Eu acho isso, né, é uma verdade toda que nós devemos olhar e nós devemos entender que não deve ter sido difícil para Jesus, homem, saber o final do que iria acontecer. Morreu pelos nossos pecados sem nunca ter pecado. Teve morte de cruz, morte, não é, destinada ao pior assassino, ao pior vândalo, morte de cruz. Sem ter feito nada. O que é que Jesus fez de errado? Ele não foi crucificado por aquilo que ele fez. Ele foi crucificado por aquilo que diziam que ele era ou que ele se afirmava ser. E quem que crucificou Jesus? Se a gente fala judeu, é covardia, não é? Quem crucificou Jesus foi aquele que simplesmente ajudou a gritar: crucifica-o. E quem colocou Jesus na cruz, e ainda coloca até hoje, são os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas omissões. Porque tudo em Deus é agora. É agora. É agora que grita: crucifica-o. É agora que diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É agora que ele ressuscita. É agora que meu pai nasce. É agora que meu pai morre. É agora que eu nasço. É agora que eu falo com vocês. Tudo é agora em Deus. Em Deus não existe ontem,
nem um amanhã. Tudo é agora. Por isso que nós não rezamos para os mortos. Nós rezamos para os vivos. Eu rezo pelo meu pai, porque eu sei que este é o momento. Eu não posso perder esse momento. Eu rezo para minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus conhecidos, agora. Agora. Este é um entendimento que não pode escapar de nós. Lembra do Salmo 89, que vai dizer que 1000 anos é como um amanhecer, e um amanhecer é como 1000 anos. E 1000 anos é como um amanhecer. Então, o que significa isso? Não há tempo em Deus. Não há. Então, quando vocês rezarem, pensem que tudo é agora. Quando vocês pedem perdão, ou quando vocês, não nós, pedimos perdão das nossas ofensas, é porque nós ofendemos agora. Nós agredimos agora. É agora que o nosso coração se enche de arrependimento. É agora que meu coração se converte. Tudo é agora. Não existe depois nem antes. Tudo é hoje. Então Jesus olha e vê que o tempo é nosso, não é o tempo dele. Então ele olha e diz o seguinte: é preciso que eu vá, e nada vai impedir. Eu quero descansar. Logo aqui, na sequência, nós vamos aprender que a raposa tem suas tocas e o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Estão lembrados desse texto? Não tem descanso. Então nós temos que começar a entender nos evangelhos o chamado de Deus para a nossa vida. E o que é mais importante, nenhum de nós aqui é medíocre. Nenhum de nós aqui pode dizer: eu não tenho poder, eu não consigo, eu não sei. Não pode. Então, qual é a forma de Jesus nos capacitar? Você sabe? Qual é o pré-requisito para que nós tenhamos os dons do Senhor? Querer. É o querer. Eu quero. Só isso. Eu quero. Não precisa estudar, não precisa ser poliglota, não precisa ser teólogo, eu quero. E este eu quero é a abertura total do coração. E ele vai trabalhar em nós da forma como trabalhou nos discípulos, como trabalhou nos apóstolos. Ele os levaria a serem, olha bem, poder. E era preciso que eles ficassem com ele. E Jesus escolheu dentre os discípulos 12. Dentre os discípulos 12, não estava Judas? Por acaso Judas foi excluído? Não. Por acaso, vai me trair, então eu vou mudar você para o outro. No lugar de Judas, eu vou colocar o Zé Miguel, por exemplo. Não, Judas ficou lá. Judas teve toda a chance do mundo para ser outra pessoa. Por acaso, sabedor de que Pedro iria negar, Pedro deixou de ser escolhido? Não. E assim foi. Também se Jesus Então, fosse procurar as pessoas perfeitas, ele não ia achar, Não. todos temos defeito. Então isso mais uma prova, Inês, mais uma prova de que a semente cai
no caminho, cai entre as pedras, cai entre os espinhos e cai na terra boa. Por isso, quando às vezes eu uso uma frase assim, que eu fico meio pensativa, aquela, está aqui quem Jesus queria que estivesse. Mas não, Jesus queria que tivesse mais pessoas. O aviso foi dado para todos, só veio aqueles que Jesus quis e eles aceitaram vir. Não, eu não digo estaria, eu digo assim, estão aqui, presente. Aqueles que Jesus quer que estejam. É. Mas ele gostaria, ele queria que tivesse mais. Só que vieram o que ouviram. Muitos são chamados. Muitos são os chamados. Poucos são os escolhidos. Nós temos que prestar atenção, muitas vezes, nas palavras que nos são colocadas. Se nós formos lá no Antigo Testamento, lá em Isaías, quando Isaías descreve a paixão de Jesus de uma forma surpreendente, porque Isaías dá a impressão que Isaías estava vendo Jesus ser crucificado. Ele descreveu a paixão de Jesus com tantos detalhes, 700 anos antes de Jesus ter vindo. Ele fala das chagas, ele fala da crucificação de Jesus no meio de dois crucificados também. Mas tem uma palavra que eu acho que vocês teriam que olhar. Vamos pegar lá Isaías 53. Queria que vocês pegassem Isaías 53, versículo 12. Página, quem tem a Bíblia da Ave Maria, 1013. 1013. Capítulo 53, versículo 12. Amém? Diz assim: eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. O que eu vou tirar daí? Ele está dizendo, grifa embaixo, mas grifa mesmo, pinta de vermelho, a palavra muitos. O que significa? Significa que muitos é diferente de todos, não é? Aí quer dizer que muitos não significam todos, porque não são todos que aceitaram Jesus, mas muitos aceitaram. Nós, então, estamos no meio dos muitos, e não de todos. Todos. Todos, olha, seria melhor, tomando sobre si os pecados de todos. Mas não está escrito todos, está escrito muitos. Mas por que não está escrito todos? Porque para que Jesus assuma sobre si os nossos pecados, é preciso confessá-los. É preciso haver da nossa parte arrependimento. Caso contrário, não cai sobre a cruz de Jesus. Ele não morre por aqueles que não se arrependem. Porque aqueles que não se arrependem abraçam o maligno e não abraçam o Espírito Santo. Este é o pecado contra o Espírito Santo, quando nós negamos a salvação. Quando nós não queremos salvar. Quando nós não queremos ser salvos. Não queremos abraçar a salvação. Porque ser salvos nós já fomos. Quando nós não abraçamos a salvação. Então, vocês veem que de 2, 3 versículos a gente vai caminhando na Bíblia e a gente vai se aprofundando nos mistérios que até ontem nós não tínhamos conhecimento, mas que vai se esclarecendo. E que nós vamos trazendo para a nossa vida
algumas coisas que são muito importantes. Nós podemos, se quisermos, eis-me aqui, Senhor, usa-me, capacita-me, amplie os meus limites. Eu não sou merecedor de nada, mas o Senhor pode me usar. E eu gostaria que o Senhor me usasse. Aí, desta forma, o que acontece? Ele vai fazer com que nós vamos nos interessando por coisas que até então, antes, nós não tínhamos nenhuma atenção ou não dávamos nenhuma atenção. Mas hoje, nós estamos dizendo, eu posso ser poder de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas você, eu, por que você? Porque eu quero. Porque minha vida vai ser colocada a serviço. Mas o que Deus vai fazer com você? Não sei. O que Ele vai fazer comigo eu não sei. Mas eis-me aqui. Aí Ele vai querer que eu acolha. Seja, então, aquela que acolhe da melhor maneira possível. Aí Ele quer que eu evangelize. Seja uma evangelizadora. Ah, Ele quer que eu profetize. Seja, então, profeta. Ah, Ele quer que eu cure. Então, você será dotada dos dons de cura. Mas eu posso expulsar os demônios? Claro que pode. Em nome de Jesus. Aí, de repente, as coisas acontecem. Ah, mas eu não tenho... vamos dizer assim, eu não me sinto chamado. Não é que você não se sente chamada ou chamado. É que você não se colocou à disposição. Você não se abriu ao chamado de Deus. Porque todos nós fomos chamados. Alguém me fez uma pergunta, né, Edna? O que você espera de nós? Está lembrado? Isso aí eu não vou esquecer. O que Jesus espera da Edna? O que Jesus espera da Inês? O que Jesus espera de você? O que Jesus espera de cada um de nós aqui? Que nós sejamos instrumentos dele, multiplicadores do reino. Ele espera que nós sejamos sinais, prodígios e milagres. É isso que Ele quer que nós sejamos. Ele não nos chama para ficarmos na plateia, batendo palma. Ele quer que sejamos atores principais. Nós fazemos parte, não da plateia, nós fazemos parte do elenco. Ah, mas não há mérito e nem orgulho em você fazer parte do elenco. Quem é o autor ou o ator principal? Jesus. Nós todos fazemos parte do corpo de Jesus. Que parte você é? Ouvido, boca, pé, mão, nariz, boca, orelha? Não sei. Não sei. Mas nenhuma parte do corpo de Cristo é melhor do que a outra, ou é principal, ou é menos. É para uso nobre ou para uso menos nobre? Nenhuma. Todos nós somos irmanados no corpo de Cristo. Vou dar um exemplo, para vocês entenderem. Numa certa feita, nós estávamos indo para Varriçai. Varriçai é uma cidade que fica no Rio de Janeiro, mas põe distância nisso. Lá perto de Muriaé, passa para Muriaé. E eu nunca tinha ouvido falar em Varriçai até o dia que nós fomos pregar um retiro lá. Vamos. Aconteceram tantas coisas que um dia eu vou partilhar com vocês. Mas o importante é que o esposo que nós estávamos juntos, estávamos indo com ele tinha um carro 0 km que ele havia comprado.
E lá vamos estrear o carro dele 0 km na viagem com várias salas. O carro ia andando, certo? No meio do caminho, o carro sai fora da estrada e fomos rebocados. O carro, pode imaginar um carro 0 km, está todo desengonçado, levando para a oficina. Quem que estava dirigindo? Eu. Um carro que não era meu. Pior ainda. E eu não sabia o que eu fazia. Mas, naquele momento, a única coisa que eu sabia era rezar. Nem dinheiro para pagar o conserto eu tinha. Muito pelo contrário. E o que eu tinha que fazer dirigindo aquele carro? E outra é que ele não ofereceu para mim para dirigir, não. Eu que pedi. Aquele caso. Pior ainda. É um caso. Tá bom. O carro vai para a oficina. E o cara fala, não esquenta a cabeça, não. Vocês vão. Indicou. E o padre Garcilo estava conosco. E a gente, vamos almoçar? Vamos. O negócio, como é que se diz? A coisa já degringolou mesmo. Então vamos almoçar. Ô Jacques, almoça? Ah, eu não quero, eu perdi tudo, eu não vou almoçar. Não. Eu ficava lá no canto, e não, nem almoçar, que não sei o que e tal, tal. Em suma, tomamos refrigerante, almoçamos, olhamos, nós vamos atrasar. O retiro ia começar e nós estávamos perto, mas ainda faltavam algumas horas de viagem. Depois do almoço, voltamos para a oficina. Chegou lá, o rapaz da oficina falou assim para nós, o carro está pronto. E, meu Deus, nós íamos rebocados. O carro torto, como se tivesse arrebentado embaixo. Ele falou, não aconteceu nada não. Tem o parafuso que prende a suspensão, ele quebrou, cisalhou. Então nós trocamos o parafuso, está tudo perfeito. Um olhou para o outro. É um parafuso? É. E onde vocês estão indo? Nós estamos fazendo um retiro. Então vai com Deus, mas não fica nada não. Não pagamos nada. Não pagamos nada. Trocou o carro ficou perfeito, não arranhou. O retiro foi uma bênção. Eu falo, não é Deus cuidando da gente? É. Então, esse exemplo eu quis dar é o seguinte. Se não fosse este mecânico ter trocado um parafuso, nós não teríamos chegado no nosso destino. Qual o nome desse mecânico? Não sei. E, no entanto, como eu não sei o nome do mecânico, mas ele foi a razão de nós termos feito o retiro. Quantos borracheiros passaram na nossa vida? Nós chegamos no final da nossa viagem porque um borracheiro cuidou do pneu do nosso carro. Você sabe o nome dele? Não. Você sabe se ele tem alguma doença, se ele precisa de ajuda? Não. Você simplesmente usou o serviço dele e foi embora. Então, Jesus, muitas vezes, nos usa como borracheiro na vida do outro. Jesus, muitas vezes, se utiliza de nós para fazermos coisas para os outros, aonde este outro jamais vai lembrar de você, nem seu nome, mas você fez com que ele acertasse o caminho dele. É o frentista do posto. Fulano, é o meu melhor GPS. É o frentista do posto. Está perdido? Para no posto e pergunta. É verdade. Então, nós temos que nos colocar como borracheiro, como frentista. Ou seja, não há demérito nenhum em nós ajudarmos o outro. Sentado onde você está, sentou aí uma pessoa e nós começamos a conversar.
E eu disse para ela, os meus anos todos de vida, ela começou a olhar para mim e falou, meus anos todos de vida, e tudo que Deus me deu, tudo que Deus fez na minha vida, foi me preparar para que eu conversasse com você. Esses anos todos Ele veio me ensinando para que eu pudesse, hoje, estar conversando com você, ouvindo você, aconselhando você. Ela olhou para mim, é assim. Então eu me sinto gratificado em poder ser instrumento de Jesus na sua vida. Por isso que Ele me preparou. Talvez daqui a 2 minutos eu possa não existir mais, mas eu cumpri a missão que Ele determinou que eu cumprisse. Foi ouvir você, foi aconselhar você. Então a nossa vida tem que ser uma vida colocada a serviço. E eu fico olhando quantas oportunidades que você ajudou sem perceber que tem ajudado. Quantas vezes você foi parada e perguntaram para você e você deu a informação certa. Você colocou a outra pessoa no caminho. A pessoa estava perdida e você foi o mapa para aquela pessoa. Então é isso que Ele quer, que nós sejamos. Eu lembro da Vera aqui, né? A preocupação da Vera em querer ir para casa bater em tanto, porque eu não sei, porque as pessoas não vão me receber. Mas quem disse que nós devemos ser batedores de casa em casa? Haverá alguém que fará isso. Talvez não seja eu. Mas Jesus vai capacitar outras pessoas para fazer isso. E eu lembrei a ela, naquela oportunidade, vocês estavam presentes, você cede a sua casa, você é tão bondosa, você é desprendida. Vera, Ele está te usando o tempo inteiro. O comportamento nosso do dia a dia, Do né? dia Você a pode dia. escolher ou fazer mal ou Vou fazer, fazer o o bem. bem. É isso É, o mesmo. comportamento do É dia a isso dia. mesmo. Naquele livro que eu ganhei e que diz o seguinte, né? É o mestre, o monge e o executivo. E eles estão voltando ao convento. Eles estão voltando ao mosteiro. O convento ao mosteiro. É o segundo livro. E tem uma parte importante que diz assim, eu posso escolher o que eu vou fazer, mas não posso escolher o que virá da minha escolha. O que virá da minha escolha foge do meu controle. Eu já não controlo mais. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado naquilo que decidimos fazer, ou naquilo que fazemos. Porque nós podemos realmente colher coisas que nós jamais imaginamos. Coisas boas e coisas ruins. Tudo depende do que fazemos. Amém? Amém.